Olá, alunos dos quintos anos, bora fazer correção de português? Sim! Vamos fazer correção de português. O livro é o Ler e Escrever, Currículo em Ação, é o nosso livro roxinho. E hoje, páginas 53 e 54. Sabe qual que é o assunto da aula de hoje? Nós já estudamos isso. É o discurso direto. O discurso direto é aquele onde tem diálogos, é onde o narrador, ele dá voz para o personagem. O discurso indireto é quando o narrador faz a voz do personagem. O personagem não tem voz, o próprio narrador é que fala as falas do personagem. E no discurso direto, que é o que nós vamos ver aqui hoje, os personagens conversam, eles dialogam. Então tem diálogo no discurso direto. Vamos lá? Sim! Então bora lá fazer correção. Vamos lá. Leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando. Texto 1. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou, mais abaixo da corrente de água, um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes. Eu não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso, tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Respondeu o cordeiro: Creio que é um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então, ele não havia nascido e por isso ele não tem culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo, disse o cordeiro. Isso não pode ser possível, porque eu ainda não tenho nem dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e comeu. Ai, coitadinho do cordeiro. O cordeiro não teve a menor chance. Não importa o que o cordeiro falasse, o lobo já estava decidido a papar o cordeiro. Colocou até a culpa nele de uma coisa que o pai dele fez, mas ele não teve culpa, porque ele era ainda um bebê, só tinha 3 meses, né? Então, é isso aí. O lobo, ia pegar o cordeiro de qualquer jeito. Sim! Então aqui nós temos o quê? O discurso direto. Vamos ver aqui o discurso direto? Olha aqui, ó. É o discurso em que a fala das personagens é reproduzida no texto. Usamos 2 pontos e travessão para reproduzi-las. Minha mãe falou: Quero este quarto organizado. Pedro perguntou: Professora, posso ler o texto? O aluno respondeu: Memórias são histórias da vida da gente. Vocês estão vendo aqui, ó, temos os 2 pontos, os verbos de dizer. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós falamos sobre os verbos de dizer. Sempre que vai anunciar um diálogo, tem o verbo de dizer antes, ó, falou, que é o verbo falar. Aí 2 pontos, parágrafo, travessão. Aqui, ó, Pedro perguntou, olha o verbo aqui, ó. Perguntou, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. E aqui, ó, o aluno respondeu, olha o verbo aqui, ó, respondeu. E na outra linha, parágrafo, travessão. Muito bem, mas nesse texto que nós lemos agora, tem um jeito diferente da gente, do autor, colocar a fala dos personagens. Olha aqui, ó, vamos voltar. Além do verbo de dizer, aqui, ó, o lobo olhou com os olhos sanguinários e arreganhando disse, ó, o verbo dizer, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. O cordeiro respondeu, olha o verbo aqui, ó, respondeu com humildade, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. O lobo tornou a falar, verbo, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Mas aqui, ó, o lobo replicou, peraí, vamos voltar já. Replicou, aqui, replicou, só um minutinho. O verbo, 2 pontos, parágrafo, travessão. E tem aqui uma outra maneira de colocar a fala do personagem no texto. Olha só que interessante que esse autor usou. Ele usou
verbo de dizer, dois pontos, parágrafo, travessão, mas ele usou também de uma coisa diferente. Ele usou de aspas. Olha aqui, ó. Isso aqui é a fala de um personagem, ó. Aspas. Ah, 6 meses teu pai também me ofendeu. Fecha aspas. E aqui, ó, o verbo. Disse o lobo. Aí, olha só, quer ver? Respondeu, olha o verbo aqui, o cordeiro. Aspas. Creio que é um engano, porque eu nasci apenas 3 meses, então não havia nascido e por isso não tenho culpa. Fecha aspas. Tá vendo só? Então, uma outra maneira de fazer o diálogo, além do dois pontos e travessão. E particularmente, quando eu escrevo um texto, eu gosto de usar os dois pontos e travessão. Mas também temos essa opção aqui do uso da aspas. Disse o cordeiro, ó, o verbo continua, tá vendo? Os dois pontos continuam, só que aí ele entra com as aspas. Isso não parece possível porque eu ainda não tenho dentes, fecha aspas. Então, duas maneiras para indicar um diálogo. Verbos, sempre tem o verbo que antecede a fala do personagem. Posso usar o verbo, dois pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, e eu posso usar o verbo antes, ou no meio da frase, ou no final, e dois pontos, aspas, abre aspas e fecha aspas. Abre no começo da fala, fecha no começo da fala. Então agora, vamos lá. Já que nós já fizemos isso, vamos registrar algumas reflexões. Primeiro, as falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Foi isso aí que eu acabei de falar, então vamos responder. Pode ser dois pontos, parágrafo e travessão. E também eu posso usar os dois pontos e aspas. Eu posso indicar, então, as falas de um personagem usando dois pontos, parágrafo, travessão, ou eu posso usar os dois pontos e as aspas. Foi. Próxima, página 54. Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, tá? Sendo elas as seguintes. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu sempre vou anunciar a fala de um personagem. Eu vou apresentar quem vai falar. Vou anunciar quem vai falar. Eu posso começar antes, o lobo disse. Aí o lobo vai falar. Então, eu posso usar antes da fala. Eu posso usar no meio. Nossa, que interessante, disse o lobo. Mas eu vou te comer assim mesmo, no meio da frase. E eu posso usar no final da frase. Não teve jeito, eu te comi, disse o lobo. Então, eu posso usar de 3 maneiras. Eu posso usar antes da fala. O lobo disse. Eu vou te comer de qualquer jeito. Eu posso usar no meio da frase. Nossa, que interessante, disse o lobo. Mas eu vou te comer de qualquer jeito. E eu posso usar no final da frase. Cordeiro, eu vou te comer de qualquer jeito, disse o lobo. Então, agora a gente vai escrever isso daí que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Anunciando quem irá falar antes de apresentar a fala do personagem ou indicando no meio da fala ou ainda comentando no final quem acabou de falar. Certo? Vocês entenderam? Eu posso usar de 3 maneiras para marcar a fala do personagem. Eu posso anunciar antes, eu posso anunciar no meio da frase, da fala dele, ou eu posso anunciar depois que ele falou, lá no final da fala dele. Terceira reflexão. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, nem explica quem está falando ou acabou de falar, como é possível identificar quem fala? Olha só, vamos voltar lá.
Aqui, ó. Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Como que eu consegui identificar que isso aqui era uma fala? Aqui, ó. Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Como que a gente conseguiu identificar que é alguém falando? Porque ele usou as aspas. Isso mesmo. Vamos voltar lá. Utilizando as aspas. Prontinho, pessoal. O outro vai ficar para amanhã, para a próxima aula, tá bom? E foi isso. Discurso direto eu posso usar para anunciar a fala. O verbo, 2 pontos, parágrafo, travessão, ou eu posso usar verbo, porém eu me utilizo do uso de aspas para anunciar a fala do personagem. Isso no discurso direto, porque no discurso indireto não tem fala de personagem. O narrador é que vai falando mesmo o que o personagem queria dizer. Beleza, pessoal? Então, tchau. Até amanhã. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau.